Pensei em pegar uma parte de John, um pouco de Blake, algo de um grande cientista, e então minha própria experiência e entrelaçá-los para vocês esta noite, e fazer uma noite muito prática. Começaremos primeiro com o cientista. Isso parece solidificar na mente das pessoas que a coisa é realmente baseada em fatos. Porque eu não sei, mas é assim que as pessoas veem a mente científica. Este sujeito é chamado Feynman, Richard Feynman, professor Feynman na Cal Tech. Ele é considerado um dos maiores físicos do mundo, que está envolvido com nossa bomba atômica e nossa grande bomba nuclear hoje, mas basicamente ele gosta do lado teórico, não do lado pé no chão. Ele escreveu um artigo que saiu em 1949. Foi impresso no que é conhecido como The Science Newsletter e ele estava descrevendo o comportamento de uma pequena partícula que é produzida pela desintegração atômica. É chamado hoje por nossos cientistas como positron. Ele escreveu sobre o positron que ele começa de onde não estava e acelera para onde estava há apenas um instante. Chegando lá, ele salta com tanta força que seu sentido de tempo é revertido e ele retorna para onde não estava. Agora ele disse: um elétron que é rebatido é realmente desviado, mas continua em seu curso, um curso alterado, mas não se vira. Então ele chama essa pequena partícula de a volta. Ele disse: ela tem a capacidade de se encontrar voltando de onde não esteve. Tendo observado isso, disse ele, devemos agora alterar completamente nossos conceitos do universo, e não podemos mais considerar o universo e o futuro do universo como se desenvolvendo continuamente a partir do passado. Devemos agora ver toda a história espaço-temporal do mundo disposta, e só nos tornamos cientes de porções crescentes dela sucessivamente. Que a coisa toda está feita, e você e eu só nos tornamos cientes de porções crescentes daquilo que o futuro não está se desenvolvendo a partir de nenhum passado, não depois de ter observado o comportamento dessa pequena partícula, que eles chamam de positron. Eu sustento que nossos cientistas, por suas observações, estão apenas descobrindo o funcionamento de suas próprias mentes, que a física da mente não pode diferir em nenhum aspecto da física do resto da natureza. Então eles não seguirão o caminho místico, o caminho da fé. Eles devem ter isso provado a eles em seus laboratórios, o que é perfeitamente correto. Eles estão descobrindo em seus laboratórios o funcionamento de suas próprias mentes. Agora, se Feynman descobriu isso a ponto de aceitá-lo, eu não sei. Ele está aqui na cidade, ele está em Pasadena. Mas aqui, estas são as palavras dele e eu as citei com precisão. É a carta de 15 de outubro de 1949, é chamada de The Science Newsletter e a data, você pode encontrá-la na biblioteca, 15 de outubro de 1949. Quando me foi enviada, fiquei atordoado e emocionado, porque é exatamente como me senti em relação à imagem inteira. Agora Blake faz a declaração de que os estados espirituais do homem, ou ele os chama de alma, são eternos. Então ele nos convoca a distinguir entre o homem e seu estado presente, que a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Tudo existe, tudo está presente em todo lugar agora, agora mesmo. É isso que ele afirma. Agora vamos ao livro de João e então nos reuniremos e os colocaremos todos juntos para vocês. O capítulo 14 do livro de João. Primeiro de tudo, ele nos chama para não sermos perturbados, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Versículos 1, 3. Agora você lê isso e pensa que um homem está falando com homens. Não é assim, essa não é a Bíblia, e todo o drama está acontecendo dentro de nós. Enquanto eu leio, está acontecendo dentro de mim. Não se perturbe, você crê em Deus, bem, creia também em mim. O ser que fala é o meu próprio ser, pois somos um. Pois neste mesmo capítulo 14 ele lhe diz: eu sou o Pai, eu sou o único caminho, não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 6. E então, você acredita em Deus? Acredite em mim,
pois eu sou o caminho para Deus Pai, não há outro caminho, então acredite em mim. Estou falando comigo mesmo. Agora, na casa do meu Pai, mas eu sou Ele, há mansões inumeráveis. Uma mansão é simplesmente uma possibilidade. Há infinitas possibilidades neste mundo, e cada uma delas pode ser realizada se eu acreditar em mim. Acreditar em mim. Bem, como eu poderia fazer isso? Você quer dizer que eu poderia esta mesma noite ser o homem que eu quero ser? Eu poderia realmente ser qualquer coisa neste mundo? Eu mantenho que sim. Se eu realmente acreditar em mim. Bem, deixe-me compartilhar com você uma experiência. Eu fiz isso esta manhã. Eu me aposentei bem cedo e, portanto, acordei bem cedo. Eu tinha 6 horas ininterruptas e me vi em 1 hora muito cedo da manhã, totalmente acordado, mas muito cedo para levantar e perturbar a casa. Então, enquanto estava na minha cama, pratiquei algo que fiz ao longo dos anos. Enquanto estava na minha cama, imaginei que estava sentado na minha cadeira de couro preta na minha sala de estar. Não consigo ver meu quarto da minha sala de estar. Imaginei que estava sentado na minha cadeira de couro preta na minha sala de estar, e quando pareceu natural para mim, então pude olhar mentalmente e ver à distância este quarto, meu corpo em uma cama e o corpo da minha esposa na outra cama, então simplesmente retornei ao corpo. Fiz isso algumas vezes para sentir. Primeiramente, isso prova você a existência de algo que não é isso, você se torna consciente de uma alma, você se torna consciente de um poder que é completamente diferente. Você olha para o espelho e pensa: agora sou eu. Não é isso de forma alguma. Você deixa aquilo que pensa ser você na cama e se retira. Conforme se retira, pensa no que está na cama. Enquanto está sentado, em sua imaginação, na cadeira, pensa na cama. Não volta até querer voltar, senta-se ali simplesmente contemplando-a. Então, de repente, com os olhos da mente, sente que estou na cama, e sente um movimento, a coisa toda acontece e sente-a ao retornar. Então foi isso que eu fiz. Tendo feito a primeira coisa deliberadamente, pensei: agora não vou fazer isso deliberadamente, vou apenas experimentar. Vou me retirar do corpo, mas não vou dizer a mim mesmo para onde irei. Não vou para minha cadeira na sala de estar. Não quero ir para Nova York agora, porque não tenho planos para Nova York até o outono do ano. Não quero ir para São Francisco agora, não até julho. Não quero ir para Barbados, não tenho planos definidos para isso. Então não vou me colocar em um lugar definido, vou simplesmente me retirar no espaço. Então vou me retirar sem saber onde estou e pensar no corpo na cama. E foi isso que aconteceu comigo. Enquanto me retirava e ficava perfeitamente imóvel, pensando no corpo no meu quarto na cama, de repente me encontro em um quarto. E o quarto está fechado. Sem porta, sem janelas, não há entrada ou saída para aquele quarto, mas estou dentro. Quarto lindo, cores lindas e pessoas muito amigáveis. Então voltei para a cama. Tentei de novo, sem saber onde seria a próxima. Eu me retirei e quando abri meus olhos estava em um quarto e aqui estava a multidão mais furiosa de homens, todos da persuasão oriental e eles não queriam nada de bom para o orador. Mas eu sabia como entrei naquele quarto, e sabia que era completamente livre para deixá-lo à vontade. Eles não sabiam disso, eu sabia. Então entrei no quarto, e aqui estou eu pensando na cama e no corpo, e conforme eles começaram mais e mais. Conforme eles quase se juntaram em uma trama de violência real, eu simplesmente me imaginei na cama, e estou de volta na cama. Então eu entrei naquele interior por uma superfície que não tinha abertura, assim como o esperma entra em um óvulo, e não tem abertura, nem antes nem depois que o esperma fertilizou o óvulo. O ser que entrou naquela sala era o poder criativo de Deus, o esperma de Deus, e eu sou isso, você é isso, sua imaginação é isso, esse é o você imortal que não pode morrer. Eu sei agora, tendo feito isso várias vezes ontem à noite, eu fertilizei alguns estados, alguns eram agradáveis e outros desagradáveis, eu tenho que colhê-los. Eu estava experimentando.
Devo estar disposto a deixar que essas coisas agora venham a existir. Pois tudo que entrei dessa maneira. Pois há infinitas possibilidades no mundo, infinitas. E quando eu, consciente ou inconscientemente, entro, eu as fertilizo. Então, elas crescem no meu mundo como minha colheita. Nem sempre reconheço minha colheita, mas lá está minha colheita. Ela não poderia vir se eu não tivesse, em algum momento do tempo, consciente ou inconscientemente, fertilizado. Esse poder criativo no homem é a própria e maravilhosa imaginação humana do homem. Então você poderia esta noite pegar esta série. Assim como Feynman disse, pense em toda a história espaço-temporal do mundo como disposta, e nós só nos tornamos cientes de porções crescentes dela, sucessivamente. Eu tenho a capacidade de me encontrar voltando de onde eu não estive. Bem, fisicamente eu certamente não estive nessas salas, mas eu estive nessas salas, e elas foram seladas como um óvulo é selado, não há nenhuma abertura do lado de fora. Então o esperma passa facilmente pela superfície de um óvulo, embora do lado de fora do óvulo não haja nenhuma abertura, nem antes nem depois da fertilização. Bem, esses são os ovos, número infinito de possibilidades no mundo, e o poder criativo de Deus, que é a imaginação humana, os penetra e eles vêm à existência. Aquele que os penetra fica de pé e testemunha a colheita, mas não a reconhece porque não se lembra de ter estado lá fisicamente. Não, você não vai lá fisicamente. Assim como nos foi dito, o pósitron começa de onde não esteve, e acelera para onde estava um instante atrás. Chegando lá, ele salta tão forte que seu sentido de tempo é revertido, e então ele retorna para onde não esteve. Então eu estou aqui na minha plataforma. Ou esta manhã na minha cama, e então eu assumi que não estou na minha cama, sem nenhuma direção, e então meu olho interior se abriu e eu estou em uma sala e ela é povoada. Minha presença naquela sala o animou. Ele não tem poder em si mesmo, ele está morto até eu chegar lá. Então eu estou em uma sala e todos eles se tornam vivos. Por quê? Porque eu sou a luz do mundo, eu o ilumino. Então eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando eu entro nesse estado, tudo o que estava lá se torna animado. Você não reconhece que você é o poder animador, o poder operante, que você o traz à vida. Aí está. Agora, quando vi essa multidão furiosa se movendo em minha direção, decidi partir simplesmente lembrando onde o corpo estava. E então me imaginei na minha cama, e então abri meus olhos, estou de volta na cama. Então eu não comecei de onde eu não estava fisicamente. E eu não corri para onde eu estava fisicamente. E chegando lá, fui jogado tão forte que meu senso de tempo foi revertido, e então comecei a me mover por uma série de eventos que vão me levar à colheita daquele estado. Então está a imagem, como trazer as coisas à existência. Então, esta noite, confie em mim, eu fiz isso. Nós que estamos sentados aqui esta noite enquanto entramos no silêncio, e então não se sente na cadeira onde você está, retire-se dela. E coloque-se, deliberadamente agora, não de uma maneira nebulosa, retire-se deliberadamente para outro estado. E então, enquanto estiver nesse estado, quer seu olho interior se abra ou não, você está em outro estado, e está vendo exatamente o que quer ver. Tudo como deveria ser visto. E sinta a emoção disso, e então retorne ao lugar nesta cadeira. E você o fertilizou. Agora, cada ovo tem seu próprio tempo determinado, cada ovo neste mundo. Essa foi uma visão sua. E então, como lhe é dito nas Escrituras, a visão tem sua própria hora determinada. Ela amadurece, florescerá. Se for tarde, espere, pois é certo, e não será tarde. Abacuque 2, 3. Se lhe parece que está atrasado, espere, mas cada ovo tem sua própria hora determinada. E fertilizamos cada estado neste mundo da mesma maneira. Você é o poder operante, você é o poder criativo de Deus, você é o esperma de Deus. E você entra nesses estados e por um momento você os ocupa, enquanto você os ocupa, você os fertiliza. E então você retorna àquele corpo. Agora Blake faz a declaração. O homem não tem corpo distinto de sua alma.
Esse chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. Então aqui, impusemos essa limitação a nós mesmos com um propósito. E a usaremos desta maneira, posso colocá-la de lado e me retirar com o propósito de impregnação. Então eu o coloco em uma cadeira, coloco na cama, coloco em qualquer lugar, e me afasto dele, e então ocupo outro estado. E então, como Feynman me diz, eu corro de volta para ele, começo de onde eu não estava fisicamente de volta para onde eu estava um instante atrás fisicamente, e então eu sou jogado para cima pelo golpe, eu não sou desviado para ir além dele, eu sou virado, e então eu volto para onde eu estava na minha imaginação. Então nos é dito no capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitas moradas, moradas infinitas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês que vou preparar um lugar para vocês? E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Versículo 2. Estou falando comigo mesmo. Então eu coloco essa coisa em uma cadeira ou a deixo na cama, e vou e preparo um lugar para vocês, e então eu me retiro dela e sinto que sou o que naquele momento a razão nega, meus sentidos negam. E tendo sentido isso, então eu retorno, e então levo isso comigo para onde eu estive em minha imaginação. Então eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E então eu levo isso comigo, através de uma série de eventos, alguma ponte maravilhosa de incidentes, direto para o lugar onde estou na consciência. Aqui nesta audiência esta noite, 2 cavalheiros. Um me contou há pouco, quinta-feira, e o outro me escreveu. Tenho a carta de um em casa e tenho a lembrança das palavras daquele que acabou de me contar sua história. Então, quando ouvi você há 2 anos, eu não tinha nada, mas literalmente nada. Hoje, tenho em meu próprio nome 30 peças de propriedade, 50 na verdade, mas 30 diretamente, 30 são minhas. Bem, eu possuo 50 peças de propriedade e não tinha nada literalmente quando ouvi você pela primeira vez há 2 anos. Eu acreditei em você e apliquei isso. O outro cavalheiro em sua carta disse: há um problema familiar que só pode ser resolvido no tribunal, você não pode resolvê-lo fora. E fomos informados pelo tribunal por causa de um calendário sólido e por muitas outras razões que não poderia ser levado a julgamento para ser resolvido até o final do ano. E é um problema urgente. Eu faço parte dessa família e queria que fosse resolvido imediatamente. Então neguei os fatos de um calendário lotado, neguei as palavras do meu advogado, neguei as palavras do tribunal e simplesmente permaneci fiel à suposição de que agora está resolvido. E na semana passada recebi uma mensagem do tribunal e do meu advogado de que será realizado no mês que vem, no mês de março. Sei que está completamente resolvido como eu quero. Mas só pode ser resolvido no tribunal, não pode ser resolvido fora do tribunal. Eles queriam que eu esperasse até o final do ano, e é muito urgente. E agora tenho uma prova tangível de que será resolvido no mês de março. Então eu digo a todos, é feito da mesma maneira. Sua própria e maravilhosa imaginação humana não é um estado, essa é sua própria existência. A alma do homem, a alma imortal, é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela não pode ir para a morte eterna naquele corpo que não pode morrer. Como pode? É para sempre. Ela está passando por todas essas coisas e você e eu. Não tente se tornar uma pessoa santa. Esse não é o nosso propósito. Como Paulo disse, e ele incluiu Pedro, quando fez a declaração no capítulo 14 do livro de Atos, ele disse: somos homens, falando agora dos dois, homens de paixões como os outros. Não fingimos ser mais santos do que os outros, assim como você é. Versículo 15. Você não precisa ser um homem santo como o mundo chama de homem santo para praticar a lei de Deus, porque a santidade não é um passaporte para o céu, acredite em mim. Tudo o que você precisa fazer é acreditar em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus, esse é o ser falado nas Escrituras como Deus. E o poder criativo de Deus falado nas Escrituras como Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana quando está em ação.
Deus somente age e está em seres ou homens existentes. Então, vamos àquele que somente é, que está entre nós em nossa própria e maravilhosa imaginação, vamos dar a ele a decisão. Casamento do céu e inferno, Blake. Então, esta noite, quando você for para casa, se não puder fazer isso aqui, quando for para casa, faça. Simplesmente retire-se do seu corpo. Você pode fazer isso facilmente. E posso lhe dizer, não há emoção comparável a essa descoberta da alma do homem, porque quando você se retira e se senta em outro lugar pensando no corpo como o deixou, quando você retorna, sente todo o retorno. Você realmente sente algo que nunca pode sentir enquanto estiver ancorado no corpo. Você sente e percebe a realidade de algo que não pode ser detectado pelo olho mortal. Você não precisa ir a centenas de quilômetros de distância. Eu costumava praticar isso na cidade de Nova York. Sentado na minha cadeira na sala de estar, eu me colocava no telefone, que eu não conseguia ver do ângulo quando estava olhando para a sala de estar. Enquanto eu estava no telefone apenas conversando, de repente eu presumia que estava de volta. E essa sensação de retorno. Eu descobri através desse ato esse sentimento em mim que é o poder dos sentidos. Pois imaginar é esse maravilhoso poder sensível no homem, é a alma do homem. A imaginação é simplesmente essa realidade peculiar que você não conhece até tentar. Hoje à noite, qualquer um aqui pode provar para sua própria satisfação que você tem uma alma. Você é uma alma. Meu dentista, ontem, disse que tinha acabado de chegar de uma convenção, e enquanto discutia todas as novas técnicas de odontologia, sua pequena multidão estava preocupada com a imortalidade. Um sujeito em particular disse a ele, e Jim, você acredita em sobrevivência? Ele disse que sim. Você sabe? Ele disse. Não, eu acredito. Bem, você conhece alguém que saiba? Ele disse. Acho que sim, conheço um sujeito. Vou vê-lo hoje na minha cadeira. Ele me disse que sabe por experiência própria não apenas de sobrevivência, mas de ressurreição. Mas você ouve todos esses médicos. Eles são todos dentistas. Mas isso não importa, os médicos também, eles não conseguem encontrar essa alma da qual falo no cérebro enquanto operam. Eles não podem fazer nada com esse corpo e encontrá-lo. No entanto, você, sem ser médico, poderia encontrá-lo esta noite simplesmente sentando-se ao lado por uma questão de metros. Coloque-se em uma cadeira e sinta que você está na outra cadeira, e apenas espere, não se mova, apenas espere naquele estado, e quando você sentir isso naturalmente, você está apenas sentado em outra cadeira, e então lembre-se de onde você estava. Conforme você se lembra, de repente você retorna e sente o que não consegue sentir se estiver sempre ancorado no corpo. Agora, assim como você se desapegou para se mudar para lá, você pode se desapegar e se mudar para qualquer estado no mundo. Existem estados infinitos, sem limite para os estados, chamados quartos ou casas nas Escrituras. Esses quartos são simplesmente. Nos primeiros dias do nosso estado, tínhamos os grandes mosteiros e o viajante cansado podia permanecer por uma noite ou talvez 2 dias para descansar enquanto se movia para o norte ou sul, e lá ele permanecia. Bem, de maneira grandiosa, uma imagem muito maior, esses estados são onde descansamos enquanto buscamos apenas uma coisa, estamos tentando encontrar o único Deus verdadeiro. E então vamos de estado em nossa busca para encontrar o único Deus verdadeiro. E você pode encontrá-lo se fizer o que eu pedi para você fazer esta noite. Não apenas você o encontrará, mas o encontrará como um poder, e você pode entrar em qualquer estado e fertilizá-lo. Sua entrada em um estado conforme você o ocupa o fertiliza. Eu sei que enquanto estou aqui esta noite, tenho que colher o que colhi esta manhã, só porque experimentei. Estou bastante disposto a colhê-los. Vou colhê-los, todos eles. Mas foi tão divertido. Não tomar um lugar definido, apenas tomar uma retirada e permanecer retirado do corpo. Conforme me retirava, eu permanecia, e de repente me encontro dentro de uma sala fechada, e quero dizer fechada, está selada. Não há porta, nem janela, nem abertura alguma, tudo está selado. Mas eu sabia como entrei.
Entrei pelo poder de Jesus Cristo, minha própria e maravilhosa imaginação humana, e portanto pude sair assim como entrei. E quando a multidão furiosa começou a se mover em minha direção, pois eu os animei, eles são parte daquele estado, eles pertencem a esse estado. Eles sempre são parte daquele estado. E então, involuntariamente, caí nele por não ter deliberadamente estabelecido uma meta para mim. Então, eu o fertilizei. Ela virá e devo estar disposto a recebê-la, sabendo que posso escapar de qualquer coisa neste mundo se eu me lembrar de quem sou. Então eu digo a todos aqui, peguem essas passagens e as coloquem juntas. O cientista que encontra uma pequena partícula, ele não sabe que está observando sua própria mente, e essa pequena coisa começa de onde não estava e acelera para onde estava há um instante. Quando chega lá, em vez de ser desviada para continuar seu caminho, ela é lançada com tanta força que se vira e volta para onde não estava. Então você volta para onde realmente esteve em consciência em sua imaginação. Você não esteve lá fisicamente, mas você volta e pega seu corpo, fisicamente, e o leva através de uma ponte de incidentes, uma série de eventos que levam até onde você realmente esteve em consciência. Então você pode voltar para o 14º capítulo de João e ver como os 3 primeiros versículos estão relacionados à descoberta de Feynman. Eu irei e prepararei um lugar para vocês. E quando eu for, voltarei e os levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver em consciência, aí em carne vocês também estejam. Então você passa por uma série de eventos, e lá vai você, para colher os frutos da sua própria fertilização, porque você a fertilizou. Então você pode ver a visão de Blake, onde todo o vasto mundo, a eternidade, está, e todas as coisas na eternidade, independentemente de nossos atos individuais de criação. Todos eles estão, esses estados estão. Eu não criei esses orientais, eles estavam todos naquele estado. Eu me retirei do meu corpo, que é apenas uma parte da minha alma discernida pelos meus sentidos, para me encontrar em um estado. Eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, eu sou o caminho para esses estados, eu sou a verdade desses estados, de modo que quando eu me movi para o estado eles se tornaram animados. E eles estão com raiva naquele estado. E eu não entrei deliberadamente nele, eu estava simplesmente experimentando e eu o fertilizei, pois minha presença em qualquer estado é vida e eu fertilizo. Então, no decorrer de um dia em que não conhecemos essa lei, quantos estados você e eu fertilizamos em nosso sonho diurno? Como crianças sentindo pena de nós mesmas. Então a mãe simplesmente nos puniu porque fizemos algo que não deveríamos ter feito, e então, sem conhecer essa lei, vamos para o quintal mentalmente e comemos vermes. Então, quando vamos para o mundo, colhemos os vermes porque esquecemos que nesses estados os estamos fertilizando, pois nossa imaginação é o poder criativo do universo. É Cristo Jesus, é o poder criativo de Deus, como nos é dito nas Escrituras. 1 Coríntios 1, 24. Então você pode começar hoje à noite e fazer isso deliberadamente. Posso te dizer, tente esta noite. Apenas sinta a realidade da alma. Você não fará parte daquela multidão de dentistas de ontem que não tem conhecimento de uma alma, porque você vai sentir, você vai saber. Você realmente saberá da existência de uma alma. E então, em vez de se perguntar o que vai acontecer comigo, nós realmente sobrevivemos? Existe algo como um futuro além do túmulo? Você não terá que perguntar isso. E você não se importa se você dorme esta noite do túmulo neste mundo ou não, porque você sabe que, no que lhe diz respeito, isso realmente não importa, você é imortal. Ele preparou o caminho para que seu poder criativo retornasse a ele, e esse caminho que ele preparou é revelado a nós nas Escrituras como a vida de Jesus Cristo, seu nascimento, sua descoberta da paternidade de Deus, sua maravilhosa história da serpente. E você descobrirá que isso está em 3 níveis diferentes. Eu tenho dado a você o nível do meio esta noite. Você lê a história no primeiro nível, que é chamado de primeiro convés da arca, é literalmente verdade, como uma história que você vai ler, esse é o primeiro convés. O segundo é o que temos discutido, o movimento psicológico para fertilizar esses estados. E a história principal, que é a história espiritual, é idêntica à primeira, só que é pessoal, é muito pessoal.
Tudo o que é dito lá e pensado por outro você experimenta. Então, quando ele jogou a vara para baixo e ela se transformou em uma serpente de fogo, você percebe o que é jogar a vara para baixo, que você é exatamente isso. Sua medula espinhal é aquela vara jogada para baixo, e você se transforma nessa serpente de fogo e sobe. Então, tudo o que é dito nas escrituras no terceiro nível é um nível pessoal, e você experimenta a coisa toda pessoalmente. No nível mais baixo, você lê como história, algo que aconteceu há milhares de anos. É assim que você lê. No segundo nível, que discutimos hoje à noite, você pode fazer isso para fertilizar estados e mudar seu mundo, mudar tudo em seu mundo para se conformar ao desejo do seu coração. Como o sujeito que não aceitaria a declaração ao calendário está tão lotado que você não pode entrar com o caso até o final do ano. Não aceitaria. Ele negou os fatos, fertilizou o presente imediato, e o tribunal chama, o advogado chama, está resolvido no mês de março. O outro sujeito não tinha nada, agora ele tem 30 parcelas em seu próprio nome e 50 ao todo, e ele não tinha nada quando ouviu essa história. Ele fertilizou todos esses estados. Esse é o segundo nível. Então vem o terceiro nível, e ó, que nível glorioso! Quando toda a história se desenrola dentro de você, pessoalmente, e é toda a sua história. A criança, a ressurreição, o túmulo, tudo isso falado como outro, é tudo sobre você e você experimenta tudo nisso. A pomba falada de outro, não outro de forma alguma. A luminosidade dos céus quando todos os céus se abrem, e então a voz soou de seu louvor e sua emoção e seu prazer com este filho, e desceu sobre aquele filho na forma de uma pomba, e é tudo você. Tudo falado de outro que aconteceu milhares de anos atrás você experimenta. Esse é o terceiro nível. Então você espera pela remoção inevitável disto que você cristalizou para um propósito. Você assumiu este limite de contração, chamado este corpo, e quando você o tira, ele se resolve. E então você retorna. Mas então você retorna infinitamente maior por causa de sua experiência neste mundo. Então, quando Blake fez essa declaração, citando o capítulo 14 do livro de Atos, ele acrescentou uma linha a ela. Na verdade, ele mudou um pouco quando disse: somos homens assim como vocês são homens, não mais santos do que qualquer homem neste mundo e sabendo o que ele fez para descobrir, ele disse: traga todos os seus fogos, coloque-me em todas as fornalhas da aflição, eu os levarei. Então eu fertilizo apenas para testar um estado horrível. Bem, eu não posso negar que fiz isso, é meu filho, então traga-o. E então eu entro em um estado de guerra em minha própria estupidez, tudo bem, traga-o. Eu não posso negar meus filhos neste plano. Eu ouvi sobre todos os tipos de coisas e então estupidamente me mudei para isso, involuntariamente, e fertilizei. Agora, eles têm que vir. Tudo deve vir a este mundo para provar o poder da minha criatividade. Se eu souber, vou deixá-los vir e então rapidamente cortá-los. Porque o que você plantou você não precisa deixar ir para sempre, você pode cortá-lo. Mas não faça isso até que cresça. Ele disse. Não tente arrancar a pequena erva daninha. Deixe-a crescer com o trigo, e conforme eles crescem, então você pode separá-los. Então deixe-os crescer. Pois você não plantou apenas o joio e apenas a pequena erva daninha, você plantou coisas maravilhosas neste mundo, então deixe-os vir juntos. Quando eles estiverem completamente maduros, então você pode simplesmente separá-los. Então, hoje à noite, de uma forma muito simples, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, deixe-me mostrar como realmente operamos esse princípio simples. Em vez de se retirar do corpo sem saber para qualquer estado antigo, você se retira deliberadamente para um estado predeterminado. Então você coloca o corpo na cama ou na cadeira e se imagina no estado predeterminado, um estado que você realmente quer realizar neste mundo. Você quer ter sucesso? Com quem você o compartilharia? Alguns amigos em um pequeno jantar, ou um almoço, ou um chá, ou um coquetel, qualquer tipo de festa onde eles discutiriam seu sucesso e realmente o discutiriam no sentido de que ficariam felizes com isso. Bem,
Agora, saiba exatamente para onde você vai enquanto ainda está sentado, ancorado a este corpo, e então deixe o corpo relaxar, e entre naquela área em sua mente onde seus amigos estão presentes e todos vocês estão discutindo seu sucesso. E tudo parece natural. Você está aceitando seus elogios, aceitando seus parabéns, e parece muito, muito natural, com todos os tons sensoriais da realidade. Então, retorne ao corpo, e siga o conceito de Feynman. Ele começa de onde não esteve e acelera para onde estava há um instante. Ao chegar lá, ele é quicado com tanta força que se vira, seu senso de tempo é virado, e agora ele retorna para onde não estava. Viu? Ele começa no tempo de onde ainda não percebeu o estado, e se move de volta para onde fisicamente estava há apenas um instante, e então ele é quicado e virado, e se move agora através desta ponte de incidentes que leva à realização daquele estado na consciência onde você estava. Onde todos esses amigos estavam reunidos para parabenizá-lo por sua boa sorte. E é assim que funciona. Então você pode pegar Feynman, o 14º de João, minha experiência desta manhã, e meu amigo Blake, e colocá-los todos juntos, e ver que eles estão todos falando sobre a mesma coisa. Só que eu faria todos aqui fazerem isso deliberadamente e não inconscientemente, para que você fertilizasse apenas áreas adoráveis. Mas esta manhã eu fiz isso apenas por diversão, porque eu realmente não me importo. Se eu sei que estou trazendo todas as coisas para o mundo, isso realmente não importa. Eu não julgo ninguém, realmente, porque ele não é o estado. Ele simplesmente fertilizou em algum momento no tempo, e, portanto, perdoe-o, porque ele fez isso inconscientemente ou ele não teria trazido isso para o mundo. Então você pode perdoar todos neste mundo pelo que ele está colhendo, porque ele teve que colher seu próprio campo fertilizado, e ele não sabia que estava fazendo isso. Então Blake disse: sempre discrimine entre o estado do homem e ele identifica o homem com a imaginação. Ele disse: o homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele, o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Então você pode perdoar um homem por seu estado, pois ele certamente o plantou ou o fertilizou. Ele sempre esteve lá, mas não fertilizado, e só poderia ser fertilizado se a alma entrasse nele. E a alma e a imaginação humana são uma. Então podemos começar hoje à noite, apesar do que está chegando ao nosso mundo, e duplicar o sucesso dos 2 cavalheiros dos quais falei hoje à noite. Haverá eventualmente 100% de sucesso. Não estou dizendo que você não vai colher as coisas desagradáveis que fez no passado, você vai colhê-las. Mas então saiba que você os fez e esqueça. Não se culpe. Não sinta pena de si mesmo, porque foi sentir pena de si mesmo no passado que fez com que você fertilizasse esse estado. Então, todos nós sabemos que quando crianças, se fossemos criticados e pensássemos que não era apenas crítica, sentíamos muita pena de nós mesmos e queríamos machucar aqueles que mais nos amavam, por nossa própria autopiedade. Nesse ato de autopiedade, você estava fertilizando. Você não sabia, porque certamente não estávamos no corpo, estávamos completamente desaparecidos, não estávamos. Então é assim que fazemos. Mas acima de tudo, você pode descobrir a realidade da alma, aquilo que não pode morrer. Então, quando Blake disse: quando eu primeiro e uma vez desci o homem imortal que não pode morrer. E que emoção, que alegria é descobrir esse eu dos eus que não pode morrer. Realmente não importa. Você não quer deixar seus amigos, você tem obrigações com a vida, você tem esposas, maridos e filhos, todos os tipos de coisas neste mundo, e você sente que sua presença é necessária. Você sabe disso. Mas ainda assim você está resignado a ir a qualquer momento, porque você sabe que plantou o suficiente, ou você deveria saber disso, e você vai tirá-lo. Embora eles sintam falta da sua presença física, no entanto, você não tem esse medo de ir. Não há medo algum de ir. Você irá a qualquer momento no tempo quando conhecer a realidade da alma do homem. Pois eles também não podem morrer, você sabe disso, então a separação não é para sempre. A separação é apenas por um pequeno momento, e todos devem fazer sua saída deste mundo, todos devem, então realmente não importa.
Então tente esta noite sentir e descobrir a realidade da alma do homem. E saiba que esse é o esperma de Deus, o poder criativo de Deus, e cada estado em que ele entra, ele fertiliza, e esses estados amadurecem no mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Antes das perguntas, posso lembrá-lo de que isso é fácil. Não deixe ninguém lhe dizer que é difícil, não deixe ninguém lhe dizer que você deve ser uma pessoa santa para fazer isso, não deixe ninguém. É muito fácil. Sem nem mesmo trazer ninguém aos olhos da sua mente, um indivíduo, apenas relembre, sentado fisicamente em um lugar e de pé na sua janela, pode ser a mesma sala, mentalmente, e olhando para uma cena. Então sinta a alegria e a emoção de suas realizações como se fossem fatos, e então volte para o corpo que está a apenas um pé ou mais de distância na mesma sala. Naquele exato momento você fertilizou o estado, porque tudo está em todo lugar e agora bem aqui. Não precisa se apressar para fazer isso. Bem aqui. Pergunta inaudível. Resposta. Você não poderia, por meio de revisão, mudar a cena que estava desagradável esta manhã? Sim, eu poderia. Mas você sabe, eu estou curioso. Eu sei que eu gerei esse estado. O que me emocionou, eu vou fazer isso. Porque eu observei tudo, nenhuma pequena fenda, nenhum buraco que me permitisse entrar. Então nada poderia me manter fora e nada poderia me manter dentro. Estou feliz por ter feito isso. Eu lhe contei um estado desagradável, mas muitos eram perfeitamente adoráveis. Eu fiz isso apenas para experimentar. Foi muito divertido. Mas eles poderiam ser revisados e estragar o ovo. E se algo acontecesse com o corpo enquanto você estivesse fora? Não vai acontecer. Nada vai acontecer com o corpo, Senhor, nada. Eu sei que há muitos livros e muitos professores que dizem que se você estiver fora, alguém pode tomar posse dele. Não acredite nisso. Ninguém vai tomar posse desse corpo. Você pode ter algumas experiências muito estranhas fora do corpo, o que pode ser custoso. No meu caso, foi doloroso e custoso, mas estou feliz que tenha acontecido. E, além disso, aprendi uma lição. Bem, e quanto ao fogo? Ah, não levaria. Não demora muito, apenas uma questão de segundos. Apenas uma questão de segundos. Não demora mais do que uma questão de segundos para se desprender e sentir o estado e selá-lo. Nenhum estado em que entrei esta manhã, se você cronometrar, não levaria mais do que 10 a 15 segundos. Era tudo real, assim mesmo, e então voltei para o corpo. Fui para outro estado. Então você não se foi, realmente. É divertido, posso te dizer, é muito divertido. Mas você descobre a alma e usa o ser que você realmente é. Algumas coisas. Você vai um pouco longe e você pode, bem, no meu caso, onde eu estava eu não sei, alguma distância fabulosa, mas eu voltei em direção ao corpo como um meteoro caindo. Eu senti naquela descida que era tão rápido e de uma distância tão enorme que eu quebraria meu pescoço na descida. E então eu fiz isso, como você mergulharia em não o corpo na piscina e eu ouvi um clique. Depois que contei à minha esposa no café da manhã o que eu tinha sentido naquela manhã, e então conforme o dia avançava, ele ficou mais e mais rígido, e naquela noite a dor era insuportável, então ela insistiu que eu fosse ao hospital para um raio-x. Então eles me fizeram um raio-x, não encontraram nada. Mas eles sabiam pelo meu rosto que eu estava com muita dor e tentaram me colocar em tração, mas não tinham vaga disponível, então não pude permanecer no hospital porque não havia vaga. Voltei para casa e no dia seguinte aliviou um pouco, e no dia seguinte um pouco melhor. Então voltou ao normal depois de 3 dias. Mas essa experiência me custou $125. Os raios-x custaram $25, para sua interpretação, 40, o táxi de ida e volta, o quarto que não puderam me dar, outros 25 ou 30, porque ocupei-o por um tempo, mas não pude permanecer nele. Mas todas essas coisas. E o médico da família que ligamos e que recomendou o hospital, ele enviou sua conta.
Então você soma tudo, me custou 100 por essa experiência maravilhosa de vir como um meteoro em direção ao meu corpo, tentando me proteger de quebrar meu pescoço. Eu fiz isso na minha imaginação e o raio-x não conseguiu mostrar nada. Ele disse. Seu rosto mostra uma dor terrível, mas não consigo detectar nada nesses raios-x e este era o médico-chefe do Hospital Presbiteriano na cidade de Nova York, o maior hospital da cidade de Nova York, se não do país. Presbyterian Medical e aqui estava o chefe dos ossos, ele sabia tudo sobre ossos, mas não conseguia ler aquela imagem. Quando eu lhe contei o que fiz na minha visão, ele caiu numa risada maravilhosa falando com ele. Ele não conseguiu acreditar nisso por um momento, e ainda assim essa foi a causa disso. Eu tive a experiência, ele não. E ele não conseguiu encontrar com todas as suas imagens técnicas nada de errado comigo. Mas ele podia ver no meu rosto que eu estava com muita dor. Então eu tenho essas experiências. Nem todas resultam dessa forma. Eu não vou impedi-las. Pergunta inaudível. É uma sensação peculiar. Bem, tente hoje à noite e você saberá muito melhor. Eu tentei e não tive muito sucesso. Bem, vou te dizer uma coisa, não vá muito longe. Sente-se em uma cadeira, imagine-se em outra cadeira e não quebre esse feitiço até que a outra cadeira pareça tão natural quanto onde o corpo estava quando você começou. Torne-o natural. Sinta um objeto. Se estiver ao lado de uma estante, como se você estivesse pegando um livro da prateleira, e sinta-se natural. E então se surpreenda quando você não está realmente aqui, mas está lá. Vem um sentimento peculiar e uma surpresa que você está lá. É um desapego. Tudo isso não faz sentido, mas para mim é o único sentido. Eu poderia, neste estado, mover um objeto? Já foi feito. Como você disse, se eu estivesse sentado lá, eu poderia pegar este livro e, digamos, colocá-lo no outro. Minha querida, já foi feito, não uma vez, mas várias e várias vezes. Nós contamos uma história na outra noite, quantas pessoas acreditaram que é irrelevante para mim, mas não há. Você não pode racionalizar isso. Como um homem em sua excitação, depois de ter tido a experiência mais maravilhosa, poderia compartilhar essa experiência com um querido amigo no leste na forma de uma carta, e tarde da noite de, digamos, quinta-feira ele posta a carta, está marcada pelo departamento postal, o horário é noite, é Los Angeles. Se você pegar a diferença de tempo entre aqui e onde foi postada, aquele escritório já estava fechado. Quando ele postou, aquele escritório estava fechado. Não foi aberta por ninguém, não foi enviada de nenhuma maneira estranha, apenas um correio aéreo, não entrega especial. Quando o gerente daquele escritório chegou no dia seguinte, a carta estava em sua mesa e, no entanto, a correspondência do dia ainda não havia sido entregue. Então ela pegou o telefone e ligou. Como isso pode ser? Há tantas coisas estranhas neste mundo. Neville, se eu tiver tanto sucesso a ponto de fazer esta pequena jornada da alma, é possível que você o esteja fazendo morrer para perceber que você nunca esteve no corpo? Bem, minha esposa me viu andando pelo chão tantas vezes e o corpo estava na cama que ela não se incomoda mais. Muitas vezes ela viu o que deveria estar na cama andando por aí, e ela olha e lá está ele. Eu tenho 2 maridos, tem um andando ali e tem um na cama. Mas, no começo isso a incomodava, mas não a incomoda mais tantas vezes que ela o vê. Uma manhã, tínhamos um cachorrinho, um pequeno cocker preto e castanho, chamado Henry. Bem, Henry sempre dormia na cama da minha esposa ou da minha filha. Ele nunca chegava perto da minha porque eu o chutava para longe. E então, eu não queria ser incomodado com esse cachorro. Mas ela nunca chamaria isso de perturbação e se eu o repreendesse, ela me repreenderia, porque se isso fosse parte de uma discussão, Henry levava a melhor. Então, esta noite, nas primeiras horas da manhã, acordei e olhei para o lado e vi a cama inteira tremendo. Eu disse a mim mesmo: aquele cachorro maldito está perturbando o descanso de Bill. Olhei para baixo e aqui está Henry no chão, ele não está na cama, ele está olhando para a cama assustado. Então olhei para a cama novamente e lá estava minha esposa fora do corpo,
a cerca de, eu diria, 30 centímetros do corpo, e indo dessa maneira da cabeça aos pés, mas indo cerca de 15 centímetros além. Nesse momento a gravação é interrompida pois a fita acaba. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, deixem seus comentários e compartilhem nossos conteúdos, assim mais pessoas acessarão esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.